Muito bem, estamos de volta depois do rápido intervalo. Aqui, continuidade nessa nossa discussão, né? Uma discussão saudável, claro, né? No bom sentido da palavra, no canal Esportes, trazendo muitas notícias até meio-dia, meio-dia não, né? Passando um pouquinho mais, claro, ao vivo aqui na programação da TV Mar. E você vai poder acompanhar a partir de 5h30 da tarde pelo portal Gazeta Web, pelo aplicativo também TV Mar e os assinantes NET no canal 525, tá certo? Aqui em Maceió. Bom, nós falávamos antes do intervalo de alguns jogadores que se destacaram. Por exemplo, eu posso citar o André do Muricy, não pelos 2 gols, viu, Cardel, que fez na decisão do 3º lugar, mas acho que a desenvoltura desse atleta é muito importante. O resgate do goleiro Deola, que para mim foi um dos grandes nomes. Esse goleiro Alexandre do Muricy é um goleiro muito bom, Orlando Batista. Peça fundamental, viu? Rapaz, eu vou dizer uma coisa. Na decisão do 3º lugar, são peças importantes, incríveis. E tem os ausentes, Orlando, na minha opinião. O Jadson Sapé, por exemplo, para mim, eu criei uma expectativa enorme pelo que vi esse rapaz jogar contra o CSA. Sim. Logo depois do retorno das competições por causa da pandemia. Mas o cara simplesmente sumiu. Não vi o Sapé jogar bem na decisão do 3º lugar, não vi o Sapé bem jogar na seletiva. Quais desses aí que se destacam, hein, Orlando, na sua opinião? Eu não tive a oportunidade de ver o jogo do último domingo, mas assim, o que foi realmente uma coisa muito boa foi a participação do Deola. Rapaz, é verdade. Muito, mas muito boa. Tanto é que se fala aí nos bastidores que o CRB está levando ele para o CRB para disputar uma Série B do Campeonato Brasileiro. E honestamente, o CRB está muito bem servido de goleiro. E ele chega para brigar para a titularidade, porque tem capacidade para isso. Tem muita capacidade para isso. O Asa acertou em cheio, né? Em trazer o Deola, né? Eu gostei muito, vi alguns jogos do Muricy, gostei muito do Rodrigo Muricy também. Ah, o Rodrigo Muguri. É o Muguri, né? É o Muguri, é. Jogador que joga interessante também. Agora, o que me chama a atenção da equipe do Asa é essa evolução que teve, de montar um time, meio que nas carreiras para poder participar do restante do campeonato, é a parte disciplinar do Asa. O Asa está sempre sendo prejudicado por conta de expulsão, coisa desse tipo, né? É verdade, é muito Se forte. tivesse mais uma continuidade de calendário para o Asa, era um fato a ser analisado e tentar corrigir isso aí. Leandro Cearense, Deola, esses caras aí, hein, Cardeal? Quais os que te chamaram a atenção, não só do Asa como a equipe do Muricy? Deixa eu só pegar um gancho em relação a isso que o Orlando Batista citou. Eu questionei por algumas vezes aqui exatamente essa parte disciplinar do Asa. O Asa teve jogadores expulsos em todos os jogos da retomada do campeonato alagoano. Ele não terminou mais um jogo com 11, né, cara? A verdade é exatamente essa. O estilo de jogo do Léo Goiano é um estilo de uma marcação muito forte, né? De uma carga muito forte. E aí termina ocasionando isso. Eu até questionei o Léo, acho que na última segunda-feira, o que pesava mais nesse momento? A parte técnica ou a parte psicológica? Eu não falei nem a parte física, porque eu vejo que praticamente todo mundo está igual nesse sentido. Mas o que pesava mais, a parte técnica ou a parte psicológica? E o Léo Goiano falava exatamente sobre isso, que ele precisava conversar mais com os jogadores para pedir um pouco mais de tranquilidade. Era um time meio que intranquilo, principalmente para repor essa bola, pegar essa bola de volta, roubar essa bola do adversário. Por isso, dessas expulsões. E eu concordo com o Orlando, se tem uma sequência no campeonato, seria extremamente difícil para o Asa, porque o Asa tem um elenco muito enxuto, muito resumido. Então a situação seria complicada. Em relação a destaques dessas equipes, do Muricy, eu também gostei muito da qualidade técnica do Rodrigo, parece que jogou com a camisa 8. Exatamente. Do André, atacante, não pelos gols, mas pela movimentação. Ele é um jogador inteligente que cumpre muito bem as observações táticas, né? É um jogador obediente taticamente. O André, o próprio Rodrigo, e tem um jogador do Muricy que ele não tem uma idade mais tão tranquila, não é tão novo assim, mas é um jogador que é de extrema importância, a meu ver. E acho, inclusive, que foi exatamente em cima desse jogador que o Muricy cedeu o empate para o Asa, que é o lateral direito, o Carlos Alberto. É verdade. Acho que é um jogador muito interessante, é um jogador que não chega... O Cardeal está conosco, vamos tentar restabelecer o contato, né? Travou. O Carlos Alberto, ele já jogou, inclusive, em grandes clubes do futebol brasileiro. Carlos Alberto, Carlos Júnior. O Carlos Júnior, que na verdade isso é uma coisa entre o Formigão, é uma coisa entre o Formigão e o Jair Colasso, viu, Cardeal? Esse negócio de Carlos Alberto aí e Carlos Júnior. Porque eu trabalhei no dos o jogos. Formigão bota na relação Carlos Júnior. E o Jair disse, o nome do rapaz não é Carlos Júnior, é Carlos Alberto. Entendeu? Coisa do futebol de Alagoas, viu, Cardeal? Eu vi um jogo dele, na decisão do 3º lugar, ele começou bem a partida, mas depois
ele vai perdendo fôlego, né? Já por conta da... Ele já jogou no Cruzeiro, sabia, Cadel? O jogador jogou no Cruzeiro. É um jogador bastante experiente, rodado já. Pode falar, então, Cadel. Assim, a meu ver, é um jogador que dispensa comentário pela qualidade que tem. Como eu disse, ele não chega muito à linha de fundo, ele vai até a intermediária, mas ele tem uma batida muito boa na bola com qualidade. Você pode observar que ele é um jogador que ele chega na intermediária, ele para, levanta a cabeça, observa. Ele faz um cruzamento com perfeição, com segurança. Ele tem uma batida segura na bola. E acho que ele tem uma qualidade boa. Quando o Elenilson Santos tirou ele, colocou o meio, eu acho que o Muricy abriu ali a situação e o Asa começou a criar situações e chegou em empate. Ponto. Então, do Muricy, Carlos Alberto ou Carlos Júnior, o Rodrigo, o goleiro Alexandre e o André. São bons jogadores. Do Asa, o Deola pela experiência. Eu gostei muito da qualidade desse Jaime, jogador do Asa também. Sim. Muito bom jogador. O que me chamou a atenção foi esse lateral direito, esse Vander. Ele tem uma regularidade muito boa, né? O Vander também. Sim. Então, assim, o Deola, o Jaime, o Vander e eu vou destacar aqui também o Sapé, pela experiência que tem. Esse jogador, acho que ele tem sido uma peça de extrema importância para a equipe do Asa, Videlano. Muito bem, Cadel. Agora vamos a uma pergunta que não quer calar. A opinião de vocês. Quem leva, por exemplo, essa vaga de Alagoas na Copa do Brasil? Muricy ou Asa? Começar com você, Orlando. Não vou ficar em cima do muro, não, mas eu considero um jogo bastante equilibrado. O Asa mostrou no último domingo que tem forças para reagir e no próximo domingo, Videlão, acho que vai muito o lado emocional. Essas equipes vão estar com o nervo da flor da pele, mas assim, tem que ter o controle. Eu tenho certeza no jogo muito equilibrado. É difícil apostar em alguém, viu, Videlão? É difícil. Muito difícil, cara. Muito difícil. O confronto do outro domingo mostrou isso. É verdade. Né? Ô, Cadel, você arrisca, Cadel? Eu não fico em cima do muro, não, também. Eu disse ontem aqui no programa, na rádio, ontem à noite, que é um jogo exatamente da forma que o Orlando falou. Vai ser um jogo muito pegado, acho que vai ser um jogo muito burocrático. Agora vai ser um jogo, assim, onde as equipes não vão se atirar muito, devido a ser esse o último jogo da decisão, da seletiva. E acho que essa questão psicológica que o Orlando falou, eu acho que o Asa leva uma certa vantagem nesse sentido. Por quê? Pelo jogo passado, perdendo por 2-0, vai buscar o empate. Então, a meu ver, o Asa ganha uma sobrevida para esse jogo. Eu acho que se nós fôssemos colocar em uma balança, o Asa está um pouquinho à frente do Muricy do ponto de vista psicológico. Da organização tática, o Muricy está à frente. Tem uma você coisa vota em que... quem? Mas você coloca quem? Vamos lá, quem é que leva? Não, tem uma coisa que eu acho que o Asa também pode levar uma certa vantagem nisso, é que o Asa era o penúltimo colocado na primeira fase, Fernando. Psicologicamente. Então a arrancada que o Asa deu é pro cara levantar a cabeça e dizer, não, eu sou o cara. É isso entendeu? mesmo. Então esse lado é muito positivo para o Asa. Sem contar que o Asa está buscando há muitos anos retornar uma Copa do Brasil, Viderlan, porque ele já fez história na Copa do Brasil. É verdade. O Asa passou a ser mais conhecido ainda no Brasil porque foi o time que tirou o Palmeiras de uma competição comandado pelo Vanderlei de Luxemburgo. É verdade, entendeu? com certeza, com certeza. Mas você não diz não, né? Quem é que leva não, né? Vai ficar na... É difícil, Viderlan, é muito difícil. Eu vou colocar aqui a minha opinião. Eu acho que pelo que vi dos jogos até aqui, eu vi um Muricy que me surpreendeu. Sim. Eu falei na decisão do terceiro lugar que o Asa ele tinha uma certa vantagem pelo conjunto e pelo que eu tinha observado no jogo contra o CSA. E vi o Muricy jogar taticamente de uma maneira muito inteligente e vencer o jogo. Eu vou continuar apostando no Muricy pelo que vi até aqui. Acho que o Muricy leva. Porém, me preocupou muito a equipe do Elenilson Santos, principalmente no segundo tempo do jogo no último domingo. Porque eu vi o Muricy cair de uma maneira absurda e o Asa teve oportunidades até de vencer o jogo. A primeira bola do Gabriel, que o Gabriel pegou ali, ficou de frente, rapaz, com o goleiro do Muricy. É por isso que eu acho que o confronto é equilibrado. Porque se você tem de um lado um time tecnicamente talvez melhor, talvez mais experiente, do outro lado você tem um time que está muito bem entrosado, mas que também perde rendimento. Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Aliás, esse é um detalhe de quem joga sempre no estádio Repelé. Vocês têm as equipes que se destacam muito bem no interior, mas quando chegam no estádio Repelé, as dimensões são mais ou menos parecidas hoje em dia, principalmente para quem joga em Arapiraca e quem joga na capital, mas sempre pesa o lado físico, Vidal. A Série B do Campeonato Brasileiro, vamos mostrar aí o CRB ontem, né? O CRB venceu o Oeste, o Orlando Batista trabalhou nesse jogo. Cadel, você assistiu esse jogo também, não foi, Cadel?
Assisti. Vamos dar uma olhadinha então nesse jogo. Bora lá, Emerson, colocar aí. Vamos lá, rapidinho, filho. Vamos lá, vamos colocar aí. O CRB teve muita dificuldade. Orlando Batista, o jogo ficou a desejar em termos de desempenho dos times. Para você ter uma ideia, eu estava no início do primeiro tempo, no primeiro tempo, fazendo o lado esquerdo, como se estivesse no estádio Rei Pelé, e a equipe do Oeste atacava exatamente para aquele lado. O que é que acontece? Passei 17 minutos sem falar, não fui acionado, porque o Oeste simplesmente não fez nada. Depois que eu falei, com 17 minutos de bola rolando, o Marcelo Rocha passou a também não falar do lado do CRB, ou seja, era um jogo fechado ali no meio de campo, sem muita qualidade técnica. E agora, há poucos instantes, passou aquela falta que o Xandão bateu, eu levei de Jussane. Jussane Dali era uma cacetada, né, velho? Ele bateu forte, a bola saiu quicando, dificultou um pouco para o goleiro, que se recuperou a tempo do Léo Gamalho não botar a bola para o fundo da rede. Lamentavelmente, foi um jogo pobre tecnicamente. E aí, Cardeal? Ô, Viderlan, esse time do Oeste é um time muito feio, tecnicamente falando, é horrível esse time do Oeste. Eu diria até, estamos na segunda rodada, falta muita coisa para acontecer ainda, mas assim, pelo que eu vi do Oeste ontem, pelas informações que a gente vai buscar nos sites, uma série de situações, eu diria que se o Oeste não fizer um investimento, é um forte candidato ao rebaixamento para a Série C. Estou dizendo no início da competição, na segunda rodada. O time do CRB também deixa muito a desejar, que falta algo a mais no CRB. Falta algo a mais no CRB. Eu acho que o CRB joga nos últimos tempos um futebol de resultado. Foi o que o CRB fez ontem. Série B, você tem que vencer em casa, tentar roubar ponto fora. O CRB fez dever de casa, venceu. Mas não é aquele futebol vistoso, agradável. É um futebol que joga por uma bola. Vai lá, faz o gol, garante os 3 pontos. Acho que, tecnicamente, as duas equipes horríveis. E um detalhe que me chama a atenção no CRB é o seguinte. O CRB parou o campeonato, né? Quer dizer, os campeonatos foram paralisados e a gente achando o CRB já com a cara de jogo, já uma equipe melhor montada. Tudo bem que teve a paralisação. Vamos fazer a primeira rodada, depois desse período de paralisação, da Copa do Nordeste. Aí todo mundo achou, não, mas passou muito tempo parado. Quantos jogos já se passaram e o CRB continua sem apresentar aquele futebol convincente, que começou, teoricamente, mostrar no início da temporada e que não deu continuidade depois. E aí, eu fico sempre na ideia do seguinte, sabe, Orlando? Concordo com o que você disse, mas assim, o cara analisando e perguntando pro torcedor o que ele quer. Ontem ele saiu de campo, por exemplo, o time do CRB, claro, o torcedor não foi ao estádio, mas pensando o seguinte, mas a equipe venceu, é o que importa. Quando chegar lá no final do campeonato, o cara não vai lembrar, o time jogou ruim, o time jogou mal, o cara vai lembrar dos 3 pontos, né, Cadê? E isso foi comemorado pelo técnico. O cara quer saber do produto final. Verdade. O cara quer saber do produto final. Agora, é claro que isso não é a média, né, que nós podemos aqui estar defendendo de que o time está aqui jogando bem, porque assim, o CRB jogou bem contra o Juventude e perdeu. Sim, era isso que eu ia dizer, Viderlan. Né? Porque, por exemplo, contra o Juventude ele merecia a vitória, não ganhou, até porque foi prejudicado pela arbitragem. Ontem, o jogo já foi fraco tecnicamente. Quer dizer, você pode fazer um jogo bom e não ganhar, como pode fazer um ruim e ganhar. Eu estava vendo a matéria do Cabo e ele disse o seguinte, não, o resultado foi interessante. Dentro de casa, vamos jogar assim. Então... isso que você vai pegar a equipe mais fechada também, né? Ele vai pegar uma sequência difícil agora. Ele vai pegar jogar contra o Náutico lá. O Náutico tem apenas um empate dentro de casa, joga lá, depois sai, depois vem para dentro de casa para jogar 2 partidas, teoricamente 3, porque o clássico não deixa de ser o mando de campo é do CSA, mas ele joga no estádio de Repelé sem torcida hoje, praticamente dentro de casa. Aí joga contra o Cruzeiro, depois sai para fazer mais 2 partidas fora, inclusive contra o Cruzeiro na Copa do Brasil. A missão é complicada. A tarefa não é fácil, né? Não é fácil. O pessoal em Arapiraca vai se despedir, né, claro, do calendário oficialmente no próximo domingo com o jogo com o Muricy. Mas diante disso tudo que nós estamos acompanhando, e o Cardeal também tem acompanhado porque é um cara muito antenado, assim como você, Orlando Batista, nas questões do esporte, nós estamos vivendo também no CSA esse momento, né, em que os jogadores aí apresentando o diagnóstico, aí atestando positivo para as questões dos exames de Covid, né, para o coronavírus, e que impediu o CSA de jogar contra a Chapecoense. Nós vamos ter sim, não com frequência, mas um caso ou outro dessa forma daqui para frente, porque essa é uma realidade que nós estamos nos deparando, né, no novo normal, né, Cardeal, Orlando? Viderlan, eu acho o seguinte, cara, da minha opinião, até disse isso ontem na nossa jornada esportiva, para mim a CBF ela não tem um protocolo, ela está montando um protocolo. Em cima do A primeira rodada aconteceu isso, então, muda, ajusta aqui. A segunda rodada aconteceu isso, ajusta aqui. E, lamentavelmente, para a CBF, o que está prevalecendo para ela é a continuidade do campeonato brasileiro. Para mim é isso.
A preocupação dela é concluir, né? É isso que eu estou vendo. Não, deixa o campeonato rolar. E vamos ver como é que faz. O CSA foi orientado a regularizar todos os jogadores possíveis para poder ter, digamos, uma sobra na casa daqueles que são eliminados por conta do teste positivo para poder repor, Videlano. Aí você imagina o CSA vai contratar nas carreiras? Não pode, vai excluir do orçamento dele. O CSA vai trazer jogadores da base para compor o elenco. Esses jogadores estão prontos? Porque aí Entendeu? se preocupa em atender os interesses econômicos da CBF e o planejamento do clube, né? E corre risco de, por exemplo, de repente cair por conta de perder um jogo ou outro. Ele vai se sacrificando, Videlano. Isso é um caso que precisa ser levado muito a sério. Aproveitando a oportunidade, Videlano, o CSA ainda continua brigando com a CBF para que o jogo do próximo sábado seja cancelado. Há poucos instantes eu entrei em contato com a Federação Alagoana de Futebol. A CBF continua irredutível. Vamos aguardar, até porque o CSA disse que, se fosse necessário, ia acionar o STJD. Foi assim que o Goiás conseguiu adiar a partida do último domingo. Né? Cadel? Pode falar, Cadel. Eu acho o seguinte, acho que a CBF está trocando o pneu do carro com ele andando. Não tem um protocolo, concordo com o que disse Orlando Batista aí. Nós trabalhamos com o futebol, somos cronistas esportivos, jornalistas esportivos, enfim. E acho que a gente tem que defender o futebol, tem que defender o esporte, tem. Mas acho que com responsabilidade, não é? Com responsabilidade. Eu entendo, de repente, que houve uma precipitação nessa retomada do campeonato no futebol, tanto estadual, campeonato nacional. Eu acho que houve uma precipitação nessa retomada do futebol. Acho que não era o momento ainda para a gente retomar o futebol. Acho que deveria esse protocolo ser feito de uma forma mais correta, ter outros meios para que testasse os jogadores, para que tivesse uma segurança maior. Isso está acontecendo veja bem, primeira e segunda rodada. Faltam mais de 30 rodadas ainda. Você imagina o que é que nós nos vamos até o final dessa competição. Então, eu acho que houve uma precipitação geral da CBF. Como vocês disseram aí, a CBF está, em primeiro lugar, priorizando e pensando na questão financeira da coisa. Está esquecendo a vida, está esquecendo a segurança. Ali são profissionais, são pais de famílias, enfim. Então, isso tem chamado a atenção da CBF. Eu acho que houve uma certa incoerência e uma precipitação da CBF nessa retomada do futebol. Muito obrigado, Cadel. É culpa dos clubes também, sabe, Delano? Sim. Vai retornar ao futebol. Todos os clubes bateram palma porque precisavam do dinheiro que vem da TV, essa coisa toda, né, Delano? Agora, para você ver como a coisa é rapidinho, só para você ver como funciona a coisa. Denis Ribeiro e Serafim viajou para fazer um jogo, testou positivo. Ele estava com quem? Lógico que ele estava com os assistentes que foram com ele, os assistentes trabalharam. Eita, meu Deus. Devia ter trabalhado? Não, no meu entendimento não. O Rodrigo Pimpão não era o cara que estava no CSA e que foi desligado de última hora porque o teste deu positivo? E o cara que estava no quarto com ele? Pois é. Entendeu, Videlano? Complicado. É isso, cara. E isso é uma situação que, infelizmente, nós vamos ter que agora ficar mais preparados para esse novo normal. Um infectando o outro, essa vai ser uma realidade da humanidade daqui para frente. Ô, Cadel, obrigado pela participação, viu, Cadel? Um abraço aí pro povo de Arapiraca, tá? Valeu, foi um prazer participar com você, Videlano, com Orlando Batista, enfim, com os telespectadores da TV Mar. Parabéns pelo programa, enfim, acho que esses debates que você faz aí, tanto do futebol como de esportes olímpicos e outros esportes, eu acho que é de extrema importância. Parabéns. Muito obrigado, Cadel. Domingo nos encontramos no Rei Pelé para aquele abraço, tá certo? Continue aqui com a gente até o finalzinho do programa, viu? Fica aí, nessa mesma posição. Orlando, obrigado, meu irmão. Muito obrigado, viu? Um abraço, Canhão. Obrigado para você. Um abraço para o Cardeal, né? Arapiraca, brilhante trabalho que desempenha também na crônica esportiva. Foi maravilhoso estar aqui batendo esse papo. Bom demais. Grande abraço. Vai ficar por aqui o Orlando porque ele vai pagar o almoço hoje, viu, Cadel? Rapaz. A fase linda do Orlando. Assim nós vamos encerrando esta edição do Canal Esportes. Amanhã eu te espero a partir de 11h30 da manhã, tá certo? Trazendo todas as novidades. E não esqueça, a nossa reprise 5h30 da tarde, também pelo portal Gazeta Web, pelo aplicativo TV Mar e pelos assinantes NET no canal 525. E às 11h30 da noite também teremos mais uma reprise do Canal Esportes desse programa exibido ao vivo na tarde, no início de tarde desta quinta-feira. Um grande abraço, fique com Deus e até amanhã.